Quero cumprimentar você mais uma vez com a paz do Senhor. Salmo de número 116 da nossa Bíblia. E nós vamos ler um versículo e depois nós vamos discorrer por ele em nome de Jesus. Só gostaria de ter certeza que a nossa mídia está gravando ali. Eu não tenho certeza se nós estamos gravando ali o nosso culto. Você pode dar uma olhadinha para mim se está vermelhinho lá embaixo no OBS. Em nome de Jesus. Salmo de número 116. Versículo bastante conhecido, bastante repetido no dia de hoje. Versículo de número 12. Amém? Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu gostaria de começar essa manhã fazendo uma nota de gratidão ao Senhor pela bondade do coração do Senhor de nós estarmos aqui. Tá sim, meu amor. Tá tudo certo. Thank you. Pela bondade do coração do nosso Deus de nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos a Deus. O Senhor tem nos guardado até aqui e nós somos muito gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Mas eu também quero agradecer ao nosso pastor Joel, pela oportunidade que ele nos dá de nós estarmos aqui na Califórnia servindo aos irmãos que fazem parte da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui de maneira representativa. Nós representamos o ministério da igreja, o ministério do Belém, que é dirigido pelo pastor Joel, e isso para nós é uma oportunidade muito grande. Às vezes a pessoa, por que vocês agem dessa maneira, né? Agradecendo uma pessoa e etc. Porque, irmãos, porque a gente sabe que o homem não pode fazer nada por si mesmo, se ele não tiver recebido do alto. O homem por si só não pode receber nada se ele não receber primeiro do alto, da parte de Deus e da parte daquele que Deus usa para que nós estivéssemos aqui. Então eu sou muito agradecido a Deus pela vida do nosso pastor, por conta disso, agradecido aos nossos líderes aqui na nossa igreja, cada um dos nossos irmãos que lideram nos nossos departamentos, desde a nossa parte de escola dominical, os nossos irmãos que nos ajudam na secretaria, na tesouraria, as nossas irmãs que nos ajudam nos trabalhos da família cristã, na liderança da família cristã e nos diversos departamentos da nossa igreja, os nossos líderes de jovens e cada um dos irmãos, nossos diáconos, nossos irmãos cooperadores, tem sido uma bênção, tem feito e nos ajudado a fazer esse trabalho de uma maneira muito mais fácil, né? Se você não estivesse aqui me ajudando, a gente não teria chegado em lugar nenhum. E se nós conseguimos fazer alguma coisa, foi por conta os irmãos tiveram misericórdia de nós e nos ajudaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que eu fiquei bastante movido com o testemunho da irmã Edna. E eu te explico por quê, irmã Edna. O testemunho da irmã é o sonho de todo pastor. É ganhar alguém para Jesus, batizá-la nas águas e ver crescendo na casa de Deus. O testemunho da irmã é o sonho do meu coração. Aquilo que aconteceu na vida da irmã é o que eu quero que se multiplique em muitas vidas. Eu louvo a Deus por aqueles que nós temos congregando conosco, salvos na pessoa bendita do Senhor, andando no Senhor. Mas se nós estamos aqui, é para promover mais testemunhos como a irmã Edna. É por isso que nós estamos aqui. E a minha gratidão a Deus pela sua vida e pelo seu desprendimento de vir aqui à frente e falar como o Senhor tem feito na sua vida. Isso para nós é um deleite. Para nós isso nos faz memória da nossa própria história e gratidão a Deus pela vida da irmã e pela bênção na vida da irmã, em nome de Jesus. Parabéns também, irmão Fábio, por enquanto o irmão falava, eu me lembrava do Thanksgiving do ano passado, que o irmão cantou um hino. E glorificava a Deus por quanto Deus nos caminhou nesse último ano, não é verdade? Quanta coisa Deus fez por nós nesse último ano. E muitos dos rostos dos irmãos que são novos aqui desde o ano passado, né? Que não estavam aqui com a gente no ano passado, mas estão aqui com a gente esse ano. E tem mais gente chegando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos agradecidos a Deus. O salmo que nós lemos, irmãos, ele faz parte de uma das coleções mais bonitas do Saltério, do livro dos Salmos, que é a coleção do Halel. A coleção do Halel, Pacha Halel, ou Halel de Páscoa, ela era recitada durante a semana da Páscoa, em celebração àquilo que o Senhor tinha feito no Egito. O Salmo de número 116, é interessante a gente observar isso. Os salmos eles não surgiram de uma vez só. Eles foram escritos com o passar do tempo. O primeiro salmo que existe no nosso saltério, como está hoje, né, no nosso livro dos Salmos, é provavelmente o Salmo de número 90, que foi escrito por Moisés.
há alguma disparidade, alguém fala que é o Salmo 19, que na verdade foi refeito por Davi. Davi acrescentou ao Salmo 19, mas a alta crítica aceita que o Salmo 90 é o salmo mais antigo. E o Salmo 116 não é um dos mais antigos. O Salmo 116 foi provavelmente composto quando o templo terminou de ser construído já no tempo de Esdras. Capítulo 6, por volta do capítulo 6 do livro de Esdras, é que o Salmo de número 116 foi composto. E ele tinha um propósito. O Salmo 116, o propósito dele era celebrar o Senhor, lembrando da vitória que Deus deu ao povo de Israel saindo do Egito, celebrando a Deus agora em Jerusalém. E quanto que Israel andou desde o Egito até poder celebrar a Deus em Jerusalém. É o primeiro parênteses que eu faço aqui para você hoje. Você já parou para pensar na caminhada que Deus te deu entre você ter saído do Egito e estar hoje celebrando a Deus em Jerusalém? Quanta coisa já se passou na sua vida desde quando você saiu do Egito e agora está celebrando a Deus em Jerusalém? Jerusalém e o Egito, só para você ter uma ideia, quando eles saíram do Egito, Jerusalém não estava nem na imaginação deles. Jerusalém, que na verdade era a cidade chamada Jebus, foi a mesma cidade chamada Salém, onde Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Lembra dessa passagem? Gênesis capítulo de número 13, se eu não me engano, quando ele faz a entrega ali dos dízimos, 12, 13, quando ele faz a entrega de dízimos a Melquisedeque. Aquela cidade Salém veio a ser conhecida depois como Jebus. Jebus foi conquistada por Davi, já muito tempo depois do assentamento dos israelitas em Israel. E só depois, então, se tornou Jerusalém. Quanto tempo já se passou desde aquela primeira experiência com Deus, onde Deus alertou os seus olhos, onde Deus te fez chamada ao seu coração, até o dia de hoje? Quanta coisa já se passou na sua vida, e esse é o motivo maior da nossa gratidão, que você possa olhar para trás e falar assim: Senhor, eu te agradeço, porque como a irmã Edna falou, eu sobrevivi. Eu cheguei até aqui. As circunstâncias não me mataram, os problemas não me mataram, e não é que eles não tentaram, não, eles não conseguiram. Não é que os problemas e o inferno e os demônios e o diabo e a carne e até gente tentou me matar. Não tentaram, mas eles não conseguiram. Deus foi meu socorro. O Salmo de número 18, quando Davi celebra a Deus, e é no final da carreira de Davi que ele escreve o Salmo de número 18, ele fala assim: cordéis da morte me cercaram, torrentes do inferno me submergiram. E eu clamei ao Senhor e me livrou do inimigo que era mais poderoso do que eu. Cercaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu auxílio. Eles não cercaram a mim quando eu estava forte, quando eu estava firme, quando eu estava poderoso, não, no dia da minha calamidade. Como diz aquele sujeito que foi tirar sangue, você já deve ter visto esse meme na internet, e ele falou assim: não dói nada, né? E parece que estava ruim, mas agora piorou, lembra? Estava ruim, quer dizer, não estava bom, não, estava ruim, quer dizer, estava tão ruim, estava bem ruim. Agora parece que piorou. Como aquele dia que as coisas estavam ruins, mas aí ficaram piores. Como é que você não morreu aquele dia? Porque o Senhor te livrou desde o alto, enviou o seu anjo, estendeu a sua mão e livrou você do inimigo que era mais poderoso do que você. Como é que Davi ia vencer Golias? Como é que Davi conseguiu escapar de Saul tantas vezes? Como é que Davi conseguiu vencer os amalequitas depois de uma jornada correndo atrás com ainda 2/3 dos homens, porque teve que deixar 200 para trás? Como é que ele conseguiu fazer todas essas proezas se o Senhor não houvera sido o rochedo, o escudo, o socorro bem presente na hora da angústia? O salmista começa a dizer aqui, e eu quero atentar os próximos minutos do nosso culto, falando justamente desse salmo. Ele começa a declarar o seu amor ao Senhor e dizer: amo ao Senhor porque Ele me ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista, ele reconhece uma obrigação para com Deus por conta do socorro. Ele se reconhece obrigado ao Senhor por conta do auxílio de Deus.
É tão importante, irmãos, porque por diversas vezes a gente acha que a gratidão tem que ser simplesmente um sentimento relacionado à positividade. Mas deixa eu falar para você, não seja positivamente ingrato. Se lhe custar alguma coisa ser agradecido, mesmo que seja talvez um momento ruim para você ser agradecido, seja agradecido. Não deixe para lá a gratidão. O salmista diz assim, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei não no dia bom, invocá-lo-ei não no dia mau, invocá-lo-ei nos dias em que nós estivermos na festa, invocá-lo-ei os dias que eu estiver me sentindo... Não, enquanto eu viver. Enquanto houver vida em mim, eu vou invocar o Senhor. Você percebe que ele não fala que eu gosto do Senhor, ou estou apaixonado por Senhor, ele fala que amo ao Senhor. E o amor é uma decisão. O amor é a decisão do coração. De vez em quando, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos mais afetivos, nós nos apaixonamos. E alguém disse, Gary Chapman disse que a paixão dura num casamento no máximo 2 anos e meio. Eu não estou dizendo para você que você não pode se apaixonar várias vezes pela sua esposa. Se apaixone de novo. Quando acabar os 2 anos e meio, volte a apaixonar-se de novo pela sua esposa. Mas a paixão, ela dura no máximo 2 anos e meio. E ele disse que se os casamentos vivessem de paixão apenas, o pessoal ia morar tudo debaixo da ponte. Porque a paixão, ela cega. A paixão faz com que você tome atitudes que você não tomaria. A paixão faz você comprar sem ter dinheiro. A paixão faz você prometer o que não pode cumprir. Agora o amor não. O amor é uma decisão do coração. O amor é sacrificial. O amor sabe quanto custa e está disposto a pagar, sabendo o prejuízo que lhe dará. É por isso que Jesus não simplesmente se apaixonou pelos homens. Ele amou o mundo. Mesmo tendo em conta o prejuízo que seria entregar a sua vida pela nossa, ele decidiu assim fazer. E o salmista fala assim, eu vou amar a Deus. Mesmo sabendo o que vai me custar na sociedade, mesmo que sabendo o que vai me custar diante das pessoas, eu não vou simplesmente me apaixonar por Deus, eu vou amar a Deus. Eu vou amar porque Ele me ouve, eu vou amar porque Ele me conhece e vou invocar o seu nome enquanto eu viver. Aqui o salmista talvez tome inspiração justamente em Davi, e fala que de cordéis de morte e angústias do inferno que se apoderaram dele. E ele reconhece que se encontrou em aperto e tristeza. Reconheça que a vida não é fácil. Reconheça que a vida não é um conto de fadas. Talvez seja fácil para você nessa manhã reconhecer isso, não é verdade? Porque talvez você tenha vivido isso. Talvez apertos, talvez tristezas, angústias. Eu não sei se você já sentiu na sua vida, eu já passei por isso 2 vezes, e eu espero nunca mais passar. Mas angústia no ponto que você achou que você ia morrer. Aquele falta de fôlego, falou assim, eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Não tem como eu sair dessa sem um AVC, pelo menos. Sem ter um derrame dessa situação. Porque aquela pressão na cabeça e aquela angústia que faz entalar o seu pescoço, você fala, não, pronto, não tem o que fazer aqui. O que mais eu posso fazer? Ele reconhece momentos de aperto e tristeza. Mas ele também conta uma atitude. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Me ajuda, Deus. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Esse era o pensamento da mente dele. Se tem uma pessoa que pode ter misericórdia de mim nesse momento, nessa hora que eu estou passando, é o Senhor. Quantas pessoas não se sentiram em angústia e aperto por alguma coisa que causou? Por alguma má decisão que tomou? Mas aí agora ele lembrou que Deus tem misericórdia, e misericórdia é importante. Misericórdia não dá para você aquilo que você merece. Misericórdia apenas era para você. Era você que devia sofrer, mas aí ele foi misericordioso e não te deu a sua pena. E não te entregou a sua pena que você merecia. O Senhor guarda os simples,
estava abatido, mas ele me livrou. E aí o salmista faz um convite para si mesmo. Eu não sei se você já conversou com a sua alma alguma vez. Se você já conversou com você mesmo, né? Já conversou com... Se você faz isso na rua, talvez alguém te chame de doidinho. Mas se você fizer isso na sua casa, dentro do seu quarto, e falar assim, ei, presta atenção, meu amigo. O que está acontecendo com você? Por que você está assim? Por que você está todo agitado? Olha para Deus, olha para o Senhor. E o convite do versículo 7 é muito bonito. Volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. E descansa. Eu costumo falar que para descansar tem que ser corajoso, viu? Para descansar tem que ser corajoso. Alguém acha que descansar é coisa de preguiçoso. Não, senhores. Descansar é de gente corajosa. Eu vou precisar dessa energia amanhã, eu vou descansar. Mas estão atrás de você. Não vão me pegar, não. Quero ver me pegar. O Senhor está comigo. O Salmo de número 3 e de número 4 são um dos meus preferidos nesse sentido de descanso. Davi fugia de Absalão. E Aitofel chegou para Absalão e falou assim, ô Absalão, faz o seguinte, me dá 50 homens que agora eu vou atrás do seu pai. E uma expressão que eu gosto muito, você já viu me falando, ela, né? Vou atrás do seu pai e vou matar o seu pai. Aí o Abiatar, que voltou para Jerusalém só para enganar Absalão, para ver se ganhava tempo para Davi, ele usou uma expressão muito bonita. Ele falou assim, olha, meu rei, é o seguinte, o senhor sabe, meu rei, ele devia ser baiano, né? Meu rei, é o seguinte, você sabe que o teu pai é um homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar dentro de uma caverna como a ursa roubada pelos ursos. A ursa roubada pelos cachorros. Ele deve estar macho, né? Parece até nordestino, né? A ursa roubada pelos cachorros, né? Ele deve estar muito bravo. Não vai atrás dele agora, não. Deixa acalmar. E como é que estava Davi? Nem como o Aitofel falou, nem como Abiatar. Lá no versículo 8 do capítulo 4, ele falou assim, em paz me deitei e logo peguei no sono. Porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Descansando. Descansa. Deus é o teu socorro, é o teu auxílio. Descansa. Porque o coração agradecido sabe que aquele que fez no passado é poderoso para continuar fazendo. Porque tu, Senhor, versículo 8, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ele evitou que a minha derrota fosse fatal, ele evitou que a minha angústia fosse contínua e ele me segurou de errar de novo. Me guardou de errar novamente. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Agora olha o versículo 10. Crie, por isso falei. Eu tinha certeza absoluta que esse era o meu momento, então eu criei, por isso falei. O que ele creu? Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Eu acreditei que a minha situação era final, eu passei por isso. Eu tive certeza absoluta que as coisas não dariam certo. Eu sentei na minha cadeira, fiz os cálculos e falei, acabou, já era. Todo homem é mentira, não vai dar certo isso aqui. Não tem ninguém que eu possa chamar de companheiro e confiar. Mas aí entra o versículo 12, e a gente tem falado isso muito. Mas é o seguinte, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso entregar de volta para Deus? Lá em Miqueias, no capítulo de número 6, ele começa a falar assim, o que eu vou fazer para Deus? Eu vou entregar para ele um rio de azeite? Vou entregar 1000 cordeiros? 1000 bois? Vou matar 1000 bezerros para Deus? Daria eu o meu primogênito em troca do favor do Senhor? O que eu posso fazer para Deus? Olhando a bênção que Deus cuida da minha vida, olhando o cuidado de Deus por mim nessa manhã, o que é que eu posso fazer para Deus? Como é que eu posso agradecer ao Senhor? Como é que eu posso demonstrar gratidão a Deus? Vou trazer uma oferta gorda. Vou cantar um hino. Vou dedicar minha vida agora ao ministério. O que é que eu posso fazer para Deus? A única coisa que você pode fazer para Deus nessa manhã é tomar o cálice da salvação, como o salmista diz, e invocar o nome do Senhor.
é pagar os seus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. É ser honesto com Deus, é reconhecer que foi Ele que fez. É reconhecer que foi o nome dEle na sua vida, que foi a unção dEle na sua vida, que foi Ele que transformou a sua situação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse no seu coração, se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher. Ela foi lá, tocou na orla do vestido, o que aconteceu? Diz que na hora o sangramento dela parou. Na hora. Na hora. E ela estava indo embora. Feliz da vida. O que ela foi fazer deu certo. Mas aí faltou a resposta, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Faltava diante de todo o povo, né? Pagar o voto. Anunciar as benfeitorias de Deus diante das nações. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não traz bênçãos à sua vida. Deus não derrama bênção sobre você para que você não dê testemunho a respeito delas, viu? Nenhuma bênção de Deus é para manutenção do bem-estar humano. Todas as bênçãos de Deus é para proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus faz tem a motivação que através disso você faça um marketing do Evangelho. Que você anuncie a Deus. Que você use isso como uma plataforma de anúncio. Porque Deus não está no negócio de simplesmente dar dádivas, Ele está no negócio de restaurar vidas. O propósito de Deus nessa terra é a restauração das vidas. E é por isso que aquela mulher foi chamada a atenção a ela mais uma vez dizer aquilo que estava acontecendo. Versículo de número 15, tão bonito, a gente recita ele tantas vezes quando alguém passa para o Senhor. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E muita gente acha isso, que Deus fica feliz quando alguém morre. Mas o termo aqui precioso é que custa para Deus quando os seus santos morrem. Sabe por quê? Porque tinha tanto mais que ele podia ter feito, ainda proclamado mais. Tinha tanto mais que ele podia ter anunciado. Não é que Deus fica decepcionado com a ida da pessoa para o céu. É que Deus sempre fica feliz com o investimento que nós estamos dispostos a fazer para que o nome dele seja glorificado. Versículo de número 16. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. O convite, mais uma vez, que o salmista está fazendo agora é para a própria alma, de reconhecer que esse ambiente da unidade da igreja é um ambiente de adoração e gratidão a Deus. Se você olha para eles nesse momento, e é tão especial esse momento que eles estavam vivendo, Israel estava voltando, eles estavam voltando agora do exílio. O exílio é uma das minhas favoritas etapas da igreja, do povo de Israel, durante a história. Porque o exílio tem um sabor de recomeço. E a minha vida tem sabor de recomeço. A sua vida tem sabor de recomeço. Todos nós, em algum tempo da nossa vida, recomeçamos. Ou todos nós, em algum tempo da nossa vida, estamos a ponto de recomeçar. E o recomeço, irmãos, é uma maravilha observar que Deus abre uma porta para que a gente possa recomeçar. Quando Davi está tentando construir uma casa para Deus, capítulo de número 13 do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, está feliz da vida, volta, traz a arca, coloca a arca na tenda, faz uma festa. Diz que talvez aquele dia tenha sido Thanksgiving daqueles tempos. Ele deu um bom pedaço de carne e um pedaço de pão para todo mundo foi embora comendo feliz da vida, e ele voltou para sua casa feita de cedros. Aí ele chegou, olhou para casa e falou assim, meu Deus do céu, Davi era uma pessoa de um coração extraordinário para Deus. Ele chega naquela casa e fala assim, olha, essa casa é bonita, uma casa feita de madeira, de pedra, e a arca do Senhor dorme ao relento. Eu não posso deixar que isso seja assim, eu preciso fazer uma coisa. Eu quero fazer uma casa para Deus, vou fazer um templo para o Senhor. E chama Natan e fala assim, Natan, tive uma ideia fantástica. Vou fazer um templo para Deus, vou construir uma casa para Deus. Natan fala assim, uau, Davi, que ideia extraordinária, faça tudo como está no seu coração.
Natan chegou em casa, foi orar, e aí Jesus falou assim para ele, né? Porque era Jesus ali mesmo, manifestado da pessoa de Deus. Ô Natan, faz favor, volta lá para Davi, que eu não mandei você falar nada disso para ele. Volta lá para ele e fala assim para o meu servo, você não vai construir casa nenhuma para mim. E aí Deus pergunta, porque desde quando Davi eu pedi uma casa? Eu pedi uma casa para os juízes, eu pedi uma casa para Moisés, eu não andei de tabernáculo em tabernáculo com o meu povo, agora Moisés é o seguinte, eu te tirei de trás das malhadas. Você lembra de onde eu te tirei, Davi? Você lembra onde você estava quando eu te achei? Com cheiro de ovelha, ouvindo balido de ovelha o dia inteiro, passando vergonha na frente dos seus irmãos? O Salmo 23, por exemplo, quando você olha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, em vez de espaços, guia-me mansamente por águas tranquilas. Davi ali está, obviamente, observando a sua profissão de pastor. E percebendo que se ele fosse uma ovelha, o melhor pastor que haveria para ele era Deus. No meio do Salmo, o Salmo dá uma reviravolta. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Mas o que aconteceu com o pasto? Lembra que Davi estava no meio do pasto e alguém foi chamar, Davi, ninguém vai comer enquanto você não chegar. No meio do pasto, o dia de Davi muda. Ele estava no pasto, mas agora tem uma mesa. Ele estava cuidando de ovelha, mas agora tem uma mesa preparada. Na presença dos inimigos dele, porque os irmãos dele estavam bravos com ele. E passaram a vida inteira arranhando a moral e a estatura de Davi. Mas Davi, quando chega na presença dos seus inimigos, que eram seus próprios irmãos, o cálice dele é que transborda com o óleo que vem sobre a sua cabeça. E aí Davi percebe uma coisa maravilhosa. Aquela era uma unção de rei. E aí o coração de Davi é o que demonstra, porque muitas vezes nós não alcançamos alguma coisa da nossa vida, porque o coração de Davi às vezes nos falta. Davi está sendo consagrado a rei. Ele está saindo de de hambúrguer no McDonald's e está acabando de ganhar a posição de CEO da empresa. Ele está acabando de acontecer uma reviravolta na vida dele. Ele não ganhou simplesmente na loteria. Ele ganhou não foi na loteria que ele ganhou. Ele ganhou no banco que cuida da loteria. Ou seja, ele foi por cima de tudo. Ele cuidava de ovelhas, mas agora estava sendo consagrado a rei. E aí o que acontece com Davi? Davi fala assim, agora eu nunca mais vou cuidar de ovelha. Não, não é isso que ele fala. Agora eu estou livre desse trabalho que meu pai me deu. Não é isso que ele fala. Ele fala, agora, ó, quer saber? Agora eu vou mandar em todo mundo. Também não é isso que ele fala. Agora ele fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos anos. A conclusão que o Davi chega é, com essa minha nova posição, sobrou mais tempo para adorar a Deus. Com essa bênção de Deus na minha vida, com isso que Deus fez por mim, Ele proporcionou que o meu serviço a Deus agora seja mais profundo, seja mais sincero. Agora a misericórdia e a bondade de Deus vão me seguir na minha vida. E eu vou habitar na casa de Deus durante longos anos, ou seja, a minha vida agora mudou. E o que mudou na minha vida? Eu estou mais próximo do Senhor. Eu saí de trás das ovelhas e Ele colocou um nome sobre mim, como o nome dos grandes da terra. Quando Davi termina esse período, e nós já estamos terminando o nosso culto também, ele fala assim, quer saber o que aconteceu agora? Eu não vou nem mais falar nada para Deus. Porque Deus já conhece a minha vida. E Ele já planejou coisas a respeito de mim para os anos que ainda vão vir mais para frente. Você acha que Deus disse que um que vai sair da minha descendência vai viver para Ele lá na frente? Vai honrar o nome dEle lá na frente? Você acha que Deus prometeu para mim que através desse pequeno trabalho que eu estou fazendo aqui, nessa pequena congregação, como a nossa irmã falava, nesse lugar tão que as pessoas rejeitam, vai transformar a história de famílias daqui para frente? Será que dá para acreditar, nesse dia de gratidão, que esse nosso pequeno esforço, considerado pelos grandes homens por aí, vai ser a plataforma de um prédio maravilhoso que Deus está construindo na nossa vida? Mas tudo isso começa com os olhos de gratidão. Agradeço, Deus, por o Senhor ter escolhido a mim para estar nesse período e nesse tempo. Agradeço ao Senhor por o Senhor ter chamado a minha vida para participar dessa hora e desse momento para a glória do Seu nome. Alguns dias atrás a gente estava numa escola bíblica, e eu estou terminando, prometo para você. E eu falava para os irmãos que estavam me ouvindo, eu quero repetir para você com a mesma intenção daquele dia.
Deus não está lá do céu olhando para essa cidade, para esse lugar e falando assim, que saudade de Paulo. Ai, que saudade de Pedro. Se eu tivesse aqui mais um Barnabé. Ai, quem dera, olha, se eu pudesse fazer, como se Deus não pudesse fazer alguma coisa, né? Se eu pudesse fazer alguma coisa para levantar um novo Tiago naquele lugar. Deus não está no céu reclamando que falta pessoas para usar para Ele. Deus está lá no céu olhando para você e fala assim, se você se dispor como Pedro, se você se dispor como Paulo, se você se dispor como Tiago, o efeito é o mesmo. A obra é a mesma. E maior ainda, porque é o nome dele que vai ser glorificado, não o nosso. Elias e Eliseu é a maior prova disso. Eliseu falou assim, quero porção dobrada. E aí Deus prova para ele que a porção era dobrada mesmo, o dobro de milagre. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. E o último milagre que Eliseu fez morto. Quando ele morreu, tinha 13 milagres que ele tinha feito. Abriram a vala onde estavam os ossos dele, jogaram o menino que estava morto, um soldado da guerra, por cima dos ossos, o menino voltou a viver. Para que a gente tenha certeza que aquilo que causa um milagre é o nome de Deus na nossa vida. É a pessoa de Deus na nossa vida. Nós temos muito para agradecer. Versículo 19 aqui por último. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de Jerusalém, louvai ao Senhor. Aqui nesse lugar, nesse dia que se chama hoje, nesse momento que o seu relógio está batendo, louve ao Senhor, agradeça a Deus. O louvor ao Senhor é aquilo que nosso reconhecimento a Deus pelas obras que Ele fez. A nossa adoração é o nosso compromisso, a nossa declaração a Deus por aquilo que Ele é. Mas o nosso louvor é por aquilo que Ele fez. E quantas coisas tem feito o Senhor por nós. Quanta coisa Deus tem te abençoado. Nesse ano eu passei de uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. E eu quero contar esse testemunho enquanto eu agradeço a Deus. No dia que a Sara foi diagnosticada com diabetes tipo 1, era para eu estar viajando. Era para nós estarmos em Newark, participando de um trabalho. Mas algo tão fora da curva aconteceu que eu fui obrigado a voltar. Eu literalmente pousei, fui do lado de fora, peguei minha mala e entrei de novo. Você me ajuda, Clarinha? E entrei de novo. Voei a noite inteira para chegar às 9 horas da manhã. Às 5 da tarde, a Sara deu entrada no pronto-socorro com o açúcar dela 608. Nós achamos que aquilo era tão maluco que custou para a gente acreditar que era verdade. Eu combinei com a Ana, falei assim, vamos fazer o seguinte, se ela for ficar durante a noite, vai ser provavelmente o que vai acontecer. Você fica com os dois, com o mais velho e com a mais nova, e eu vou para passar a noite com ela. A Ana estava bem abalada. A Ana é muito segura nessas coisas, mas nesse dia chacoalhou bem. E eu lembro que eu entrei no carro, já contei esse testemunho para você algumas vezes. Fechei a porta e falei assim, talvez agora é a hora de eu clamar. Vou aqui bombardear o céu com socorro. Vou pedir socorro para Deus. Socorro, Deus, me ajuda. Envia as suas mãos. Mas quando eu fechei a porta do carro, a única palavra que tinha na minha boca é, Senhor, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua mão estendida. Porque eu olhava que era para eu estar viajando, eu não estava, eu estava em casa. Eu olhava que o hospital especializado era a 12 minutos da minha casa. Eu vi a circunstância que uma pessoa, uma criança a esse nível de açúcar, já tinha entrado em coma. Minha filha estava lúcida. E eu observava o cuidado de Deus preparando cada uma das etapas, nos trazendo até aquele momento. E na minha boca só tinha gratidão, só podia agradecer a Deus. E Deus me visitou no carro de uma maneira tão gloriosa e tão vibrante naquele dia que eu falei assim, Senhor, o Senhor está aqui no carro comigo. E eu olhei para o Noah do meu lado, o Noah olhava para mim e falou assim, meu pai deve estar ficando maluco, deve estar passando alguma coisa na cabeça desse velho, que ele está louco. Mas o meu coração transbordava de alegria. Quando eu encontrei com a Ana na porta do pronto-socorro, eu ainda estava chorando, minha carne ainda estava vibrando. Sabe quando você sente a presença de Deus e a sua carne vibra no osso? E você sente Deus em você? A Ana me olhou, não sei se ela percebeu que eu estava chorando, mas entrei lá para dentro, encontrei minha filha feliz da vida.
em paz, guardada, sem reclamação, sem problema. Olhei para os médicos em volta dela, peguei as mãozinhas da Sara, oramos juntos, agradecemos a Deus pelos médicos e nos submetemos àquele momento. No outro dia, durante a noite, um pastor me ligou, um amigo. Eu não sei se a notícia chegou a ele, alguma coisa, mas ele me ligou. E ele começou a falar comigo, profetizar sobre a minha vida. Você sabe como é que é isso, você pentecostal sabe como é que é isso. Quando alguém começa a usar a vida de uma pessoa para lhe contar o que você está passando. A princípio, vou dizer para você, eu falei assim, meu irmão está tentando me confortar. Mas então ele me diz assim, Deus me manda lhe dizer que te viu ontem no carro. E ele viu seu coração de gratidão. Ele viu sua alma derramada. E por conta daquilo, Deus tem te aprovado nessa prova. E você vai vencer ela em nome de Jesus. A gratidão, irmãos, faz com que a bênção se aproxime mais de perto. A gratidão abre as portas do céu. A gratidão faz com que Deus e você andem juntos. Ser agradecido, até mesmo pelas coisas que lhe são difíceis, faz com que o propósito de Deus chegue mais próximo na sua vida. Quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, ele fala assim, graças te dou, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. No Getsêmani ele falou assim, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade se faça, se submetendo e agradecendo ao Pai pelo propósito da sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Nós vamos terminar, nosso irmão Xandinho vai orar. Mas eu gostaria de chamar as nossas famílias aqui à frente, todas as famílias, as nossas crianças que estão lá dentro da salinha, se puder vir para cá com as crianças também para cá, todas as famílias aqui à frente, eu quero família com família. Se você está sozinho com a sua família hoje, você é minha família, venha para cá.